Você não está cansada dele. Você está cansada de se sentir pequena perto de quem você gosta. E tem um motivo silencioso por trás disso. Um motivo que você nunca percebeu, mas que está controlando tudo. Porque a verdade é que não é sobre correr atrás ou não correr atrás. É sobre o que você transmite, mesmo quando está em silêncio. E se você entender isso, tudo muda. Mas tem um detalhe que quase ninguém te conta. E é exatamente por isso que você continua se envolvendo com o mesmo tipo de homem. Mesmo achando que está fazendo tudo diferente, você já percebeu como, no começo, tudo parece leve? Ele demonstra interesse. Você também. Mas aos poucos, algo muda. Você começa a pensar mais nele do que ele pensa em você. Você espera mensagens, relembra conversas, revisa o que disse e o que deveria ter dito. E é aqui que tudo começa a dar errado. Porque sem perceber, você começa a se adaptar, você responde mais rápido, você se mostra mais disponível. Você tenta equilibrar a conexão. Só que tem um problema nisso. Quanto mais você tenta manter, menos ele precisa fazer. E isso não acontece porque você fez algo errado. Acontece porque você entrou em um lugar emocional perigoso. Um lugar onde você começa a provar o seu valor, em vez de simplesmente ser. E isso muda tudo. Mas o que ninguém te contou é o seguinte: homens não se conectam com esforço, eles se conectam com presença. E presença não tem nada a ver com estar sempre ali. Tem a ver com o peso emocional que você carrega quando está ali. Agora presta atenção nisso. Uma mulher segura não conquista correndo atrás, porque ela nunca entra na dinâmica de perseguição. Isso não significa que ela ignora ou faz joguinhos. Isso é o que muita gente confunde. Ela não se distancia para provocar. Ela não some para criar interesse. Ela simplesmente não se abandona. E essa diferença é absurda, porque quando você se abandona, você aceita migalhas disfarçadas de atenção. Você tolera silêncio desconfortável. Você racionaliza atitudes confusas. E o pior, você começa a se convencer de que precisa fazer mais para ser escolhida. Mas espera, tem uma coisa ainda mais profunda aqui. Você não faz isso porque quer. Você faz isso porque, no fundo, você tem medo. Medo de não ser suficiente. Medo de perder. Medo de não encontrar alguém melhor. E esse medo faz você correr, mesmo quando promete que não vai mais correr. E é exatamente aqui que o ciclo se repete. Mas existe um ponto de virada, e ele não tem nada a ver com ele, tem a ver com você, porque você acha que sente demais, mas o problema nunca foi sentir demais. O problema é se entregar demais para quem ainda não se provou, e isso muda completamente a perspectiva, porque agora não é mais sobre controlar sentimentos, é sobre direcionar energia. Só que tem um detalhe que muda tudo. Uma mulher segura não investe antes de ver retorno. E isso não é frieza, isso é consciência emocional. Ela observa, ela sente, ela percebe padrões, mas ela não se entrega inteira antes de ter motivos reais. E é aqui que muitas mulheres se perdem, porque confundem intensidade com conexão. Mas intensidade não constrói nada, ela só acelera o apego. E quando o apego vem antes da segurança, você já perdeu o controle emocional da situação, e isso te coloca em desvantagem. Agora pensa comigo, quantas vezes você já se envolveu rápido demais e depois teve que lidar com a ausência dele? Quantas vezes você já sentiu que deu mais do que recebeu e ainda assim quis continuar? Isso não é azar, isso é padrão. E padrão só muda quando você enxerga. Mas ainda tem algo mais profundo, algo que ninguém fala. Uma mulher segura não precisa conquistar. Ela permite ser conquistada. E isso não é passividade, é posicionamento. Porque quando você tenta conquistar alguém, você entra automaticamente em um papel inferior. Você passa a tentar provar algo. E quem prova se coloca abaixo. Mas quando você permite ser conquistada, você observa quem está disposto a chegar até você. E isso filtra tudo. Só que isso exige uma coisa difícil: paciência emocional. E aqui está o ponto que quase ninguém suporta. Esperar, não responder na hora, não se entregar rápido, não criar expectativas antes do tempo. Porque quando você segura isso,
você sente ansiedade. E essa ansiedade é o seu antigo padrão tentando voltar. Mas se você atravessa isso, algo muda. Você começa a perceber quem realmente se esforça, quem aparece, quem sustenta, quem não some. E isso cria um novo tipo de conexão. Uma conexão onde você não precisa correr, porque o outro caminha até você. Mas calma, isso não significa que você nunca toma iniciativa. Você pode demonstrar interesse, você pode puxar conversa. Mas existe uma diferença sutil. Você não sustenta sozinha, você não carrega o peso da interação. Se não há reciprocidade, você recua. E esse recuo não é um jogo, é um limite. E limite é o que constrói respeito. Agora vem a parte que mais impacta. Uma mulher segura não tem medo de perder alguém, porque ela sabe que perder quem não entrega é livramento. E isso muda completamente sua energia, porque quando você não tem medo de perder, você para de aceitar menos do que merece. E quando você para de aceitar pouco, você naturalmente atrai mais. Não porque você mudou por fora, mas porque você deixou de se diminuir por dentro. E isso é impossível de ignorar. Mas lembra do começo? Do motivo silencioso que faz você aceitar tão pouco? Aqui está. Ele. Você não estava tentando conquistar ele, você estava tentando validar você mesma. Cada mensagem, cada resposta, cada momento de atenção era uma confirmação de valor. E quando isso acontece, você entrega o controle emocional da relação, porque seu valor passa a depender da reação dele. Mas quando você se valida, tudo muda. Você não precisa mais correr, você não precisa mais provar, você não precisa mais insistir, porque você já sabe quem você é, e isso cria uma presença que não precisa de esforço para ser sentida. E é exatamente isso que faz uma mulher segura conquistar sem correr atrás. Ela não persegue, ela não implora, ela não se adapta demais, ela permanece. E quem quer, fica. Quem não quer, se afasta. E pela primeira vez, isso não te destrói, isso te liberta. Agora me diz, quantas vezes você confundiu amor com esforço? Quantas vezes você achou que precisava fazer mais para ser escolhida? E quantas vezes isso te deixou exausta? Se isso fez sentido para você, você já sabe o que fazer? E talvez você também saiba o que precisa parar de fazer? Agora me conta, você já percebeu isso antes? Ou ainda está vivendo isso agora?